Bem-vindos, alunos, a mais uma videoaula. Hoje nós faremos a correção das atividades da aula passada e uma novidade, uma revisão geral de todo o conteúdo, porque hoje, 4/5, segunda-feira, temos uma atividade avaliativa no site. Não façam a prova sem antes assistir a videoaula, é a nossa dica. Vamos lá? No número 1, nós temos uma tirinha de agar. Nós vamos transcrever desta tira a oração que apresenta um vocativo. Vocativo, chamamento, interpelação. Então, a oração é: querida, cheguei. Querida é o vocativo. Na B, inclua um vocativo na oração do último balão. Limpe os pés, escove os dentes. Agar, limpe os pés, escove os dentes. Percebam que eu uso a vírgula para isolar o vocativo. No número 2, nós vamos incluir um vocativo tanto no início quanto no final de cada uma das orações. Agora é sua vez. Minha filha, agora é sua vez, Joana. Na letra B, arrume seu quarto. Filha, arrume seu quarto, querida. Levante-se. Paulo, levante-se, meu amor. Posso entrar? Mãe, posso entrar, minha vida? No 3, você deve assinalar apenas as orações que apresentam um vocativo, um chamamento, interpelação. Percebam que na letra A e na letra D, as palavras, os substantivos próprios, Marcos e Daniel, não estão isolados por vírgulas. Então, exerce a função sintática de sujeitos das orações. Já na B, na C, na E e na F, há a presença de vocativos, chamamentos, interpelações, isolados por vírgulas. Na letra B, o vocativo é Marcos. Na C, é o Senhor. Na E, colega. E na F, filhinho. Vai dar certo. E se não der, a gente tenta de novo. É simples assim. Número 4, para assinalar os casos em que há vocativo e aposto ao mesmo período, ao mesmo tempo. Na letra A, capitão Fonseca, o delegado da cidade, então o delegado da cidade é um aposto. Mandou chamar o seu Manuel, o dono da padaria, também é um aposto, não há presença do vocativo. Na letra C, crianças, não corram por essa estrada de terra, vocês podem cair e se machucar. Crianças é um vocativo. Mas na letra B, veja, meu amigo. Meu amigo é um vocativo. Como é bonita a nossa escola, o orgulho da nossa cidade. O orgulho da nossa cidade vai ser o aposto. Professora, vocativo. Amanhã, o dia do aniversário da nossa escola, haverá alguma comemoração? Dia do aniversário da nossa escola é o vocativo, o aposto. 5. Na fala, a entonação pode tornar os sentidos enunciados mais precisos. Na linguagem escrita, entretanto, isso não é possível. Nesse caso, o que faz a diferença? A pontuação, que pode ajudar na captação do sentido pretendido pelo locutor. Compare essas frases. Meu filho come toda a comida. Meu filho come toda a comida. Na primeira frase, quem é o locutor? É o pai ou a mãe? E o interlocutor, quem que ele está se referindo? É o filho que está pedindo para ele comer toda a comida. Qual é a função sintática do termo meu filho? Ele é um vocativo, está chamando ele para comer. Em que modo verbal está a forma verbal come? É no modo imperativo, é uma ordem, um chamamento, um conselho. Letra B. Na segunda frase, quem é o interlocutor? O locutor é o pai ou a mãe. E o interlocutor é qualquer outra pessoa que não seja o filho. Qual é a função sintática, então, do termo meu filho? Quem come a comida? Meu filho. Em que modo verbal está a forma come? No indicativo. Notem a diferença. O vocativo vai vir sempre separado pela vírgula e o modo sempre é o imperativo que é usado. E no sujeito, ele não vai vir separado por vírgula, porque não pode separar o sujeito por vírgula da frase, do predicado do verbo,
Então, e o verbo está sempre no modo indicativo. O vocativo é a palavra ou expressão que serve para quê? Chamar, invocar uma pessoa, um animal, uma coisa personificada. Então, está pedindo para sublinhar o vocativo das orações a seguir. Ei, garota! Garota é o vocativo. Empresta-me um pouco da sua caneta. Tomem cuidado, rapazes. Rapaz é o vocativo. Marina, tá chamando, vocativo. Sabem, Ellen? Não encontrei o livro que você pediu. Ellen é um vocativo da oração. No número 7, você deve identificar a alternativa que precisa de 2 pontos para introduzir um aposto. A letra A, percebam que a letra A vai introduzir um aposto e precisa dos 2 pontos. Quero só uma coisa, 2 pontos. A tua alegria. A tua alegria será o aposto. Então, precisa dos 2 pontos para introduzir o aposto a tua alegria. Já no número 8, você deve assinalar a alternativa em que o aposto não se refere a um sujeito. Percebam que na letra D, conheci a Amazônia. O conheci é um verbo que está na primeira pessoa. O sujeito aí vai ser eu. Eu conheci, um sujeito oculto, desinencial. Conheci o quê? A Amazônia. Então, a Amazônia é um objeto direto. Então, o aposto, maior reserva florestal do mundo, faz referência à Amazônia, que não é um sujeito da oração, e sim um objeto direto. 9. Sublinhe o aposto. Alexandre, rei da Macedônia, está explicando quem é o Alexandre, é um aposto. Pedro Álvares Cabral é o almirante, está se referindo a ele. Dom Pedro, príncipe regente, vai ser o aposto, está se referindo a Dom Pedro. Os grupos venceram Xerxes, rei dos persas. Quem é os reis? Está se referindo a Xerxes, é o aposto, rei dos persas. O imperador Dom Pedro I. Dom Pedro I é o aposto que se refere a quem é imperador, está especificando o imperador. Camões, o épico dos Lusíadas. O épico dos Lusíadas vai ser o aposto porque está especificando Camões. 10. Assinale a única alternativa que possui um aposto enumerativo. Então, o aposto enumerativo é o mais fácil de identificar. É aquele que vem após os 2 pontos. E ele vem uma sequência de coisas logo após. Então, 3 coisas são fundamentais no estudos: organização, disciplina e compromisso. Portanto, essa alternativa é a que está correta. Continuando no número 10, você deve destacar. Destacar pode circular, sublinhar, tá? O aposto presente nas frases abaixo, nas orações. Na letra A, esse era o meu maior medo, 2 pontos. Então, este é o aposto, que não voltasse para casa. Iracema, virgem dos lábios de mel, vai ser o aposto que se refere a Iracema. Necessitaremos dos seguintes equipamentos: corda, serrote e escada. Então, é um aposto que vai enumerar os itens. Pop, sertanejo e rock, esses estilos são muito tocados na rádio da cidade. Esses vai recapitular os termos anteriores, pop, sertanejo e rock. Grande parte da floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, está situada na região norte do Brasil. A maior floresta tropical do mundo, isolado por vírgulas, é o aposto que vai explicar o termo anterior, floresta amazônica. Então, a partir desses tipos de aposto que vocês sublinharam no 12, você vai relacionar abaixo, no 11, perdão, você vai relacionar abaixo no 12, classificando esses tipos de aposto. Então, o primeiro a letra A é enumerador, vem depois de 2 pontos. Na letra B, vai ser comparativo, na B, porque compara. Na letra C, vai ser enumerador também, vem depois de 2 pontos. E o recapitulador, o recapitulativo,
vai ser a letra D, o esses. E explicativo vai ser a E, porque a maior floresta tropical do mundo explica, né, a floresta amazônica. 13. Relacione as colunas de acordo com o tipo de aposto contido nas orações. 1. Explicativo. 2. Enumerativo. 3. Recapitulativo ou resumidor. E 4. Comparativo. Então, nós temos aí, sua música, sinfonia divina, enche o salão de harmonia. Perceba que se trata de um aposto comparativo, que compara a música dele. Senhora, romance de José de Alencar. O romance de José de Alencar vai ser o aposto explicativo, que está explicando o termo senhora. Qual é essa senhora? Não é uma senhora. Nossa empresa possui 3 ideais fundamentais: qualidade, segurança e honestidade. É um aposto enumerativo, vem logo após dos 2 pontos. Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, todos, no caso todos, é o aposto recapitulativo ou resumidor, que se refere a todos os termos antecedentes da oração. Já o 14, você deve assinalar a única opção que não apresenta um aposto. Percebam que na letra B, Pedro, magoado e cansado, pediu o divórcio. O magoado e cansado está se referindo a Pedro, sim. Porém, neste contexto, magoado e cansado qualifica, caracteriza Pedro. Então, aí, ele vai fazer a função sintática, exercer a função sintática de predicativo do sujeito. No 15, nós temos uma tirinha de agar para responder as questões. Vamos lá. A função sintática de Hamlet e papai estão isolados por vírgulas, chamamentos, interpelação. Ambos os termos são vocativos, letra D. E o 16, a expressão em destaque é: podes partir de novo, ó nômade formosa. Exerce qual a função? Está isolado por vírgula, é um chamamento, então é um vocativo. O melhor telhado é aquele construído através do conhecimento. Então, por isso que nós vamos agora recapitular tudo o que vocês já aprenderam até hoje para fazerem a atividade avaliativa. Então, preste atenção. Conhecimento, vamos lá. Língua portuguesa, de olho nos conteúdos. Hora da revisão! Vamos embora! Bom, queridos alunos, hoje nós vamos fazer a nossa revisão de todo o conhecimento, tudo que a gente já estudou até hoje para fazer a nossa atividade avaliativa. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa ideia. Vamos exercitar o que já aprendemos? O que vai cair na nossa atividade? Estrutura e formação de palavras, tipos de sujeito, discurso direto e indireto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito, tipos de predicado, aposto e vocativo. Prestem atenção, esse é um ditado, já está em Mateus, é bíblico. A boca fala do que o coração está cheio. E o nosso coração está cheio de amor por vocês. Vamos embora! Então, sobre a estrutura das palavras. A palavra é dividida em partes menores, que são chamados de morfemas. Exemplo, olha, pracinha, praça. Então, é o radical. E o inha no final, tá vendo? É um sufixo no final diminutivo. Infelizmente, a base da palavra é feliz. Então, teve o acréscimo do in, que é um prefixo, e do mente, que é um sufixo. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre a estrutura das palavras, que são formadas por partículas, ou seja, morfemas. E os elementos mórficos? Os elementos mórficos são o radical, é que forma a palavra, a vogal temática, o tema, que é a palavra, a desinência, que vai indicar o gênero e o número, os afixos, prefixos e sufixos, e vogais e consoantes de ligação, que vai ligar as duas palavras. Vamos lá? Radical é a base, é o significado da palavra.
está contido neste elemento e a ele são acrescentados outros elementos. Então, o radical é a base. Pode ser tanto num nome ou num verbo, igual pedra. Pedre é o radical. Então, nós temos pedreiro, empedrado, são palavras derivadas de pedra. Então, o radical ele não altera, ele não modifica. A vogal temática no verbo. Qual é a função dela? Tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também para indicar o quê? A conjugação a que o verbo pertence. Por exemplo, nós temos 3 tipos de vogal temática. A, ir. Na ar, indica o verbo na primeira conjugação. Verbo na segunda conjugação. E ir, indica o verbo na terceira conjugação. Nem todas as formas verbais vai possuir a vogal temática. Temos um exemplo de um verbo conjugado, parto. Nós vamos ter o radical e não vai ter, parte será o radical. Não vai ter uma vogal temática, vai ter uma desinência que vai indicar o tempo e o número que ele está conjugado. O tema é a junção do radical mais a vogal temática, é a soma. Então, olha só, choro, canta. Então, cante, por exemplo, cantamos. Então, cante, radical. O A é a vogal temática. Canta é o tema, é a junção. E o mos, igual cantamos, o mos vai ser a desinência. Desinências são os elementos que indicam as flexões que os nomes e os verbos podem apresentar. Elas são subdivididas em 2. Desinências nominais, que se referem aos nomes, e as desinências verbais, que se referem aos verbos. As desinências nominais, o que elas indicam? O gênero e o número. As desinências de gênero, o e a, masculino e feminino. E as desinências de número, o s, para indicar o plural, e a ausência do s indica que a palavra está no singular. Aluno, eu tenho alum, será o radical, e o o vai ser a desinência de gênero nominal. Alunos, eu tenho alum, radical, mas o o é a desinência de gênero e o s a desinência de número, que indica que a palavra está no plural. As desinências verbais, elas vão indicar modo, número, pessoa e tempo. Então, nós temos dois tipos de desinência. A desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Fiquem atentos a este verbo, cantávamos. Então, nós vamos pegar o verbo cantávamos, vamos passar para o infinitivo, cantar. Elimina o ar. Qual radical? Cante. O A é a vogal temática, que vai designar a primeira conjugação e vai ligar o radical às desinências. Se eu juntar o radical mais a vogal temática, cantar, eu tenho tema. E nós temos 2 sílabas agora nas desinências, o vá e o mos. A primeira desinência, o vá, é uma desinência modo temporal. Vá, pretérito imperfeito do indicativo. E o mos é uma desinência número pessoal. Qual é a pessoa e o número? Equivale a nós. Primeira pessoa do plural. Os afixos. O que são os afixos? São os elementos que juntam os radicais à formação de novas palavras. Os afixos eles podem ser prefixos, quando colocados antes do radical, e sufixos, quando colocado depois do radical. Exemplo, facada, eu tenho o sufixo ada. Inviável, eu tenho o prefixo in, acrescentado à palavra viável. Infelizmente, eu tenho um prefixo in e o sufixo mente, acrescentado à palavra feliz. Logo, nós temos os processos de formação das palavras. Inicialmente, vejamos alguns conceitos sobre palavras primitivas e derivadas e palavras simples e compostas. As primitivas são aquelas palavras que não são formadas a partir de outras. Pedra, casa, paz, jacaré, rapaz,
Já as derivadas são aquelas que são formadas a partir das palavras primitivas, pedrada, ferreiro, sonhador. Então, vamos para os processos de formação das palavras. Primeiro, vamos falar do processo de derivação. Existem dois, o por derivação e por composição. O processo por derivação é aquele pelo qual palavras novas, são palavras derivadas, são formadas a partir de palavras já existentes, que são as palavras primitivas. Existem vários tipos de derivação. Vamos analisá-los. Tem a derivação prefixal, que é o acréscimo de um prefixo à palavra. Derivação sufixal, que é o acréscimo de um sufixo no final da palavra. Pode também ocorrer o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. É o caso de uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Porém, ao retirar um dos dois afixos, a palavra continua existindo. É o caso que a tia Ju falou do infelizmente. Infelizmente, o in é o prefixo e o mente é o sufixo. Se eu tirar o in, felizmente, a palavra existe. Se eu tirar o mente, infeliz, existe. Então, é prefixal e sufixal. Diferente da parassintética, que também tem um acréscimo simultâneo de um prefixo e sufixo, mas se eu retirar um dos dois afixos, a palavra deixa de existir. Anoitecer, a palavra é noite. Acrescentei o a e o ecer, anoitecer. Então, eu vou tirar o a. Existe noitecer? Não. Então, é um caso de derivação parassintética. A regressiva é quando diminui, regride. Chorar, choro. Cantar, canto. E a imprópria é quando eu utilizo uma palavra que é de determinada classe gramatical, diferente dessa classe gramatical dela dentro de um contexto. Um exemplo, cantar é verbo. Só que nesta oração ele vai funcionar como outra classe gramatical. O cantar do pássaro me emociona. Ou é um artigo. Então, cantar aí exerce a função de substantivo. Então, quando eu emprego uma palavra diferente da sua classe gramatical, que é própria da classe gramatical, com outra classe gramatical, é chamado de derivação imprópria. A derivação prefixal, como já foi dito anteriormente, é o processo de derivação ao qual acréscimo de um prefixo ao radical. Exemplo, a palavra fazer, desfazer. Des é um prefixo. A palavra útil, eu coloco um prefixo. Inútil, in, um prefixo. Braço, eu acrescento ante, um prefixo, e mudo o sentido da palavra. Sufixal já é o acréscimo de um sufixo, pode ser nominal ou verbal ao radical. Olha os exemplos. Pedreiro, o eiro é o sufixo. Livraria, aria, sufixo. Civilizar, izar. Comunicar, icar, são sufixos. Parassintética, como o próprio professor Marcelo já disse, é o processo de derivação pelo qual é acrescido ao mesmo tempo, simultaneamente, um prefixo e um sufixo radical. Temos o exemplo até que ele já usou. Anoitecer. Eu coloquei o a, que é um prefixo, ao radical noite, e ser um sufixo. Para ser uma palavra parassintética, se eu tirar o prefixo ou o sufixo da palavra, ela não vai existir. Por isso, ela é chamada de parassintética. Se eu tirar o a, o prefixo, anoitecer, existe a palavra? Não existe, por isso é prefixal. Desalmado, eu coloquei o prefixo des mais o ado, que é um sufixo. Se eu falar desalmo, existe a palavra? Não. Portanto, é uma derivação parassintética. Existem palavras que apresentam prefixos e sufixos, mas não são formadas por parassíntese. É aquela prefixal e sufixal ao mesmo tempo, como nós já falamos da palavra infelizmente. Se eu tirar o prefixo in, a palavra felizmente ela existe.
Portanto, eu posso chamar essa palavra de prefixal e sufixal. Ela pertence ao processo de formação de palavras de derivação prefixal e sufixal. Quando retiro o sufixo ou prefixo e a palavra não existe, é derivação parassintética. Essa é a diferença de uma e da outra, tá bom? Agora vamos para a regressiva, que é o processo de derivação, em que são formados substantivos a partir de verbos. Eu pego um verbo e vou diminuir. Olha só, atrasar, atraso, debater, debate, chorar, choro, cantar, canto. Então, ela regride, por isso que é uma derivação regressiva. E também temos a derivação imprópria. É o processo de derivação que consiste na mudança da classe gramatical da palavra sem que altere a sua forma. Eu tenho aí jantar. Se eu colocar ele sozinho, ele se torna um verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta. Mas se eu acrescentar um artigo, ele deixa de ser um verbo e passa a exercer a função de um substantivo dentro da frase. O jantar estava ótimo, então acrescentei o artigo jantar, mudou a sua classe gramatical. Será uma festa surpresa. Surpresa, nesse caso aqui, mudou também o sentido dela dentro da palavra. E a derivação e o processo de formação por composição. Composição já é o processo pelo qual a palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais. A composição pode ser por justaposição ou aglutinação. Nós vamos ver mais adiante a diferença de uma para a outra. Vamos lá. Por justaposição é quando não há alteração nas palavras e continua a serem faladas e escritas da mesma forma. Se você junta as palavras e forma uma nova palavra e não tem perda de sons ou de letras, nós temos a justaposição. Girassol, gira mais sol. Pé de moleque, pé mais de mais moleque. A aglutinação, aglutinar, já tem uma perda. É quando há alteração em pelo menos uma das palavras, seja na grafia ou na pronúncia. Olha, planalto, plano mais alto. Aguardente, água mais ardente. Então, além da derivação e da composição, existem outros tipos de processos de palavras, como o hibridismo, abreviação, onomatopeia. Onomatopeia nós já até estudamos, são sons ou ruídos produzidos por algo. Plaft, boom. Abreviação, né? É uma redução, uma sigla. Por exemplo, fotografia, foto, é uma abreviação. Abreviação ou redução é a forma reduzida apresentada por algumas palavras. Exemplo, foto, abreviação de fotografia. Quilo, abreviação da palavra quilograma. Moto é uma abreviação da palavra motocicleta. E o hibridismo é a formação de palavras a partir da junção de elementos de idiomas diferentes, que não pertencem a nossas palavras, o nosso idioma da língua portuguesa. Automóvel, ele é formado por auto, que vem do grego, mais móvel, do latim. Burocracia, vem de buro, prefixo buro, que vem do francês, e cracia, o sufixo que vem do grego, formando uma nova palavra que foi incorporada à nossa língua. O estrangeirismo, já também chamado de empréstimo linguístico, proveniente de línguas estrangeiras, mas que já são usadas cotidianamente por nós brasileiros, falantes da língua portuguesa, nossa língua materna. Show, shopping center, airbag, check-in, download e várias outras. Vocês, então, são assim usuários dessas línguas estrangeiras, o estrangeirismo, cotidianamente. Vocês são craque nisso. Temos os neologismos, que são a criação de novas palavras, também usada muito pelos poetas, né?
Amar e malamar. Malamar é criada pelo Carlos Drummond. Amar, desarmar, armar. Sempre até os olhos vidrados, amar? Então, nós temos aí exemplos de neologismo. Deletar, mensalão, marqueteiro, prensadão, escanear e dentre muitas outras palavras. Vamos agora falar sobre os termos essenciais de uma oração: o sujeito e o predicado. Lembre-se de que o verbo sempre concorda com o sujeito da oração. O sujeito constitui seu assunto central na oração. Apresenta como núcleo um substantivo, um pronome, uma palavra substantivada, porque é pela quantidade do núcleo que nós definimos se o sujeito é simples ou composto, por exemplo. Agora nós vamos para os tipos de sujeito. O sujeito pode ser simples, composto, oculto, desinencial ou até mesmo ter uma oração sem sujeito, indeterminado também. Simples, apresenta um único núcleo. Meu avô brigou com os outros fazendeiros. Para encontrar o sujeito da oração, vamos lembrar, isso é matéria antiga. Nós temos que primeiro identificar o verbo e fazer a pergunta o verbo, o que ou quem. Quem brigou com os outros fazendeiros? Meu avô. Então, avô é o núcleo do sujeito simples, tá? O sujeito composto, ele apresenta mais de um núcleo. Exemplo, os quadros, os livros e os móveis antigos não serão vendidos. Quem não serão ou que não serão vendidos? Os quadros, os livros, os móveis antigos. Então, ele é um sujeito composto, apresenta mais de um núcleo. O sujeito oculto, ou desinicial, ou implícito. Ele encontra-se implícito, ou seja, não aparece e só é possível identificá-lo na forma verbal e no contexto. Sinto muito a falta de meus guidos. Quem sente muito? Quem sinto? Eu, sujeito oculto. Os agricultores participaram da reunião. Decidiram. Quem decidiram? Os agricultores. Os agricultores. Foi expresso anteriormente. Já os tipos de sujeito quanto ao sujeito indeterminado ou oração sem sujeito. Na oração sem sujeito ou sujeito inexistente, ela vai ser formada apenas por predicado. Os verbos são chamados de impessoais. Nós temos como casos de verbos impessoais os verbos que exprimem, que expressam fenômeno da natureza, chover, anoitecer, trovejar, relampejar, nevar, são casos de oração sem sujeito. Os verbos estar, haver, fazer e ser, indicando tempo ou fenômeno natural. Está cedo, faz muito frio na Europa, há meses não vejo sua prima, são 2 horas da tarde. Ou o verbo haver, expressando existência ou acontecimento. Pode ser o verbo haver com sentido de existir. O verbo haver, ele é transitivo direto. Então, é um caso de oração sem sujeito. Passando para existir, o existir terá um sujeito. Exemplos: há boas razões para suspeitarmos dele. Há o que? Boas razões, objeto direto. Este verbo, haver com sentido de existir, é uma oração sem sujeito. Se eu passar para existir, existem boas razões para suspeitarmos dele. O que existem? Boas razões. Boas razões passa a ser o sujeito do verbo existir. Casos de sujeito indeterminado. Quando ocorre? Quando não se quer ou não se pode identificar claramente a que um predicado da oração se refere. Há 2 maneiras de se indeterminar o sujeito. A primeira maneira é o verbo na terceira pessoa do plural, sem nenhuma referência ou nenhum termo identificado anteriormente. Procuraram você ontem à noite. Quem procuraram? Eles. Eles quem? Não tem como eu saber. Portanto, é um sujeito indeterminado. Segundo caso, o verbo acompanhado do pronome se. Esse pronome se vai atuar como índice de indeterminação do sujeito. Vive-se melhor fora das cidades grandes. Então, vive-se. Quem vive-se? Ele vive-se. Eles quem? Então, tendo o verbo na terceira pessoa mais o índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado.
Vamos agora falar sobre comunicação, que é o discurso. O discurso ele pode ser direto ou indireto. No discurso direto, as falas das personagens são apresentadas tal como são ditas, ou seja, o personagem fala dentro de um texto e as falas são introduzidas pelo travessão. Já no discurso indireto, as falas das personagens são apresentadas sem se repetir exatamente as suas palavras, ou seja, o próprio narrador fala pela personagem. Então, observem os exemplos. Aquele verão estava a ser muito chuvoso. Vou procurar outro lugar mais solarengo e mais seco, disse o Vasco. Percebam que isso está no discurso direto. O verbo disse é um verbo de elocução. Já no segundo caso, no discurso indireto, não vai apresentar o travessão. O próprio narrador fala pelo personagem. Aquele verão estava a ser muito chuvoso. O Vasco disse que... Então, no lugar do travessão, eu uso a palavrinha que. O Vasco disse que ia procurar outro local mais solarengo e mais seco. Então, a diferença entre o discurso direto para o indireto. No direto, o próprio personagem fala dentro de um enunciado, dentro de um texto. Então, usa-se o travessão e um verbo de elocução. Disse, exclamou, falou. Já no discurso indireto, o narrador que fala pelo personagem. Então, não utiliza a travessão, ok? No discurso direto, para fixar bem, as falas são introduzidas por parágrafo e travessão. Por vezes, as aspas podem substituir o travessão. Já o discurso indireto, o narrador introduz a fala da personagem por um verbo declarativo, seguido de que ou se. Como já falamos dos termos essenciais do sujeito e classificamos o sujeito em simples, composto, oculto, implícito ou desinencial, indeterminado e oração sem sujeito, agora vamos falar do predicado e a classificação do predicado. Podemos ter predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo nocional ou significativo, que indica ação. Então, não apresenta verbo de ligação e não apresenta um predicativo, que é a qualidade atribuída ao sujeito ou ao objeto. Já no predicado nominal, o núcleo é um nome, é um predicativo do sujeito. Então, apresenta um verbo de ligação e o predicativo do sujeito é o núcleo da oração, do predicado, dessa oração, nominal. E o verbo nominal vai possuir dois núcleos. Um verbo que indica ação, que é nocional, significativo, e um predicativo, podendo ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Os tipos de predicado. Verbal, o núcleo vai ser um verbo significativo, um verbo de ação. Mamãe saiu, o núcleo do predicado seria saiu, o verbo. Nominal, o núcleo vai ser sempre um predicativo. Mamãe estava contente. Quem estava contente? Mamãe é o sujeito, estava um verbo de ligação e contente é o núcleo do predicado nominal, que é um predicativo do sujeito. Um verbo nominal, ele vai ter dois núcleos, o verbo significativo, um verbo de ação nocional, e um predicativo, podendo ser do sujeito ou do objeto. Mamãe saiu contente. Então, se eu fosse dar um núcleo do predicado verbal, eu teria dois, saiu e contente, que é um predicativo do sujeito. Saiu um verbo nocional. Vamos falar agora, então, sobre vocativo e aposto. Foram as últimas matérias que nós estudamos. Vocativo, palavra, termo ou expressão utilizada pelo falante para se dirigir ao ouvinte, o chamamento, a interpelação. Pode ser através do próprio nome,
de um substantivo, de um adjetivo ou apelido. Olha, Jorginho, vamos à praia hoje? Qual é o vocativo? Jorginho. Bonitão, vamos à praia hoje? Qual o vocativo? Bonitão. Jorginho e bonitão são vocativos usados para se dirigir ao ouvinte. Na primeira frase, usamos um substantivo, já na segunda, um adjetivo. O aposto é a palavra ou expressão que explica ou que se relaciona a um termo anterior, com a finalidade de quê? De esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. Jorginho, filho do Paulão, é um ótimo aluno. Filho do Paulão vai ser o aposto, que está especificando quem é o Jorginho, que é o sujeito da oração. O trecho filho do Paulão está explicando quem é o sujeito da oração Jorginho. Logo, esse termo é um aposto. O aposto ele pode ser classificado em explicativo, especificador, enumerador ou resumidor. Vamos lá. O explicativo, usado para explicar um termo antecedente, um termo anterior, isolado, separado por vírgulas. Jorginho, filho do Paulão, aprontou na escola. Então, o termo filho de Paulão explica quem é Jorginho, isolado por vírgulas. É um aposto explicativo. Já o especificador individualiza, coloca à parte um substantivo de sentido genérico. O filho de Paulão, Jorginho, aprontou na escola. Então, nesse caso, está especificando. Pode ocorrer também de ser o nome de uma cidade, de um país, de uma loja. Por exemplo, se eu falo assim, a cidade de Bom Jesus do Itabapoana está passando por uma situação complicada. Bom Jesus do Itabapoana especifica o nome da cidade. Enumerador, uma sequência de termos usados para desenvolver ou especificar um termo anterior. O enumerador ele vem depois de 2 pontos, vem citando itens. Jorginho trouxe para a escola todo tipo de comida. Fruta, sanduíche, suco, bolacha. Fruta, sanduíche, suco e bolacha está enumerando as comidas que ele trouxe. Vem depois de 2 pontos. É um aposto enumerador. Já o resumidor, ele vai resumir, é um termo que vai resumir tudo o que foi dito anteriormente. Jorginho, Aninha, Pati, todos devem vir ao ensaio. O pronome todos resume os termos anteriores. Então, é um aposto resumidor. Chegamos ao final da nossa aula, rapidinho, hein? E revisamos todos os conteúdos para que você tenha um excelente desempenho na sua atividade avaliativa. Basta baixar o arquivo, imprimir e responder com bastante atenção e dedicação. Nós confiamos no seu potencial. Capriche! Caso necessite, vocês vão retornar às videoaulas anteriores para que possam auxiliá-los. Um recadinho, que nunca falte esperança a quem tem sonhos maiores que a própria vida. Porque suas ações determinam o seu futuro. Estude e dedique-se aos seus sonhos para amanhã os realizar. Preste muita atenção. Além das videoaulas, vocês podem também pegar todo o material já disponível. Nós enviamos arquivos com explicações, as atividades anteriores. Sente, estude, revise. Pegue seu livro didático, procure esses conteúdos para que você possa realizar, possa fazer uma excelente atividade avaliativa. É o que nós desejamos carinhosamente a vocês. Um grande beijo no coração. Tchau. Tchau. Boa prova.